O pedido que chegava antes de ser feito. Começou com notificações isoladas, casos tão raros que pareciam apenas falhas do sistema. Mas logo se tornou um padrão, algo que entregadores experientes começaram a notar e temer. Um pedido aparecia no aplicativo com horário marcado para dali a alguns minutos. Porém, o endereço já estava disponível antes mesmo do cliente clicar em confirmar. A rota aparecia com precisão absoluta, o trajeto traçado com uma nitidez que nenhuma outra corrida possuía. O entregador aceitava a viagem sem refletir, e o relógio parecia atrasado em relação ao próprio acontecimento. Era como se o aplicativo estivesse adivinhando a intenção do cliente antes que a ideia se formasse por completo na mente dele. O entregador partia, seguia o mapa, chegava ao destino com o pedido ainda quente e intacto, mas ao tocar a campainha encontrava expressões confusas, olhar de espanto e muitas vezes medo. Pessoas tremendo de surpresa, afirmando que não tinham pedido nada ainda, que só estavam pensando em pedir. E era justamente isso que tornava o relato perturbador. Não havia erro humano. Não havia toque acidental. O cliente não estava mentindo, porque muitas vezes confirmava o pedido segundos depois da entrega ter sido feita, como se o aplicativo respondesse a um pensamento silencioso, antecipando algo que ainda não havia acontecido no tempo real. Um entregador descreveu uma entrega durante uma madrugada fria. Ele recebeu um chamado às 2h42, mas o registro marcava 3 horas em ponto. A diferença não foi percebida de imediato. Eles estão acostumados com horários nebulosos e pequenas distorções. Porém, quando chegou ao endereço, encontrou uma casa com luz fraca no andar térreo, a janela mostrando apenas uma silhueta parada atrás da cortina. A campainha foi tocada e, antes de qualquer resposta, a porta se abriu sem resistência. Uma mulher de olhar cansado apareceu com o celular ainda na mão, e o histórico na tela mostrava que o pedido havia sido feito apenas 2 minutos antes do entregador chegar. Ela disse que estava pensando em pedir comida desde o início da noite, mas não havia decidido quando faria a compra. Quando o entregador estendeu a sacola, ela não encostou. Ficou parada, estudando o objeto como se temesse tocá-lo. Depois apontou para o celular, exibindo a confirmação recente. O entregador não soube explicar por que a corrida já havia sido concluída minutos antes de ser registrada. A mulher disse algo que o acompanhou desde aquela noite. Ela contou que sentiu fome de repente, mas não era sua fome. Era como se outra coisa dentro da casa precisasse se alimentar. Algo que pressentiu o pedido e o fez antes que ela digitasse qualquer palavra. Há relatos de entregadores que tentaram ignorar pedidos antecipados, recusando a entrega para evitar essa sensação de estar um passo atrás do inexplicável. Porém, o aplicativo redirecionava a corrida para eles mesmo assim, como se houvesse uma força conduzindo suas escolhas. Algumas vezes o pedido desaparecia se fosse rejeitado, como se nunca tivesse existido. Em outros momentos, reaparecia instantes depois com o nome do entregador já fixado, sem opção de recusa. Motoristas começaram a sentir que não eram eles que escolhiam trabalhar. Era o sistema que os escolhia. Alguns ouviram notificações tocando, sem que houvesse pedido registrado. A tela piscava, congelava, e quando retornava, a rota já estava traçada sozinha, esperando apenas o movimento da moto. Um dos relatos mais marcantes veio de um entregador veterano, conhecido na cidade pela calma e pela experiência. Ele afirmou que, durante semanas, recebeu entregas para o mesmo bairro, sempre no mesmo horário, sempre para clientes diferentes, que insistiam que ainda não haviam pedido. Na última noite, antes de abandonar o trabalho, ele foi enviado para uma rua que parecia não existir no mapa. O pedido estava ali, aceito e confirmado, com minuta marcada exatamente às 3 da manhã. Ele chegou ao endereço, viu a porta entreaberta e ouviu uma voz chamar seu nome, embora ele nunca tivesse se apresentado. Dentro da casa, o ar era pesado, como se algo esperasse por ele no escuro. Quando deixou o pacote sobre uma mesa, a luz apagou sozinha, e ele sentiu mãos invisíveis tocarem seus ombros. Correu sem olhar para trás,
ouvindo a porta bater enquanto a tela do celular mostrava um agradecimento já registrado. Quando despertou em casa no dia seguinte, não lembrava como retornou. Mas o aplicativo tinha o valor da corrida, pago integralmente. E nenhum outro pedido foi direcionado a ele desde então. Há quem diga que essas entregas antecipadas são resposta a pensamentos silenciosos, desejos inconscientes que ganham forma antes de serem expressos. Outros acreditam que existe algo ou alguém usando o sistema para se comunicar, para receber algo que não pertence a este lado do tempo. Entregadores contam que, quanto mais ignoram esses pedidos, mais insistentes eles se tornam. Não há explicação oficial, apenas histórias marcadas por medo e desorientação. Se a tecnologia antecipa vontades, talvez também esteja antecipando presenças escondidas nas casas, esperando por alimento que não é exatamente comida. Quando o pedido chega antes da decisão, é como se o aplicativo soubesse que o cliente não está sozinho. A entrega que chega para quem ainda nem estendeu a mão. A entrega que não é para quem atende a porta. A entrega que parece feita para alguma coisa que observa no silêncio. O elevador, que escolhe o destino sozinho. A primeira ocorrência relatada surgiu em um prédio comum, sem histórico conhecido de tragédias, assombrações ou acidentes. Um local aparentemente seguro, ocupado por moradores discretos, iluminado por lâmpadas claras de LED e câmeras em cada andar. Porém, os entregadores começaram a notar algo sutil e inquietante. Sempre que o pedido era para aquele edifício, o elevador parecia agir por conta própria. Eles apertavam o botão do andar solicitado, mas a cabine seguia em silêncio direto para o subsolo, mesmo quando não havia mecanismo algum indicando falha. Não importava se o pedido era para o 5º, 10º ou último andar. O elevador tomava a decisão sozinho. As portas se abriam para um corredor estreito, com piso úmido e mal iluminado, como se aquele espaço não tivesse sido planejado para pessoas comuns. Alguns afirmam ter ouvido passos ecoando ao fundo, mesmo estando completamente sozinhos. Outros dizem que sentiram como se fossem observados por algo que se movia sem corpo, apenas presença. Um entregador contou que, ao tentar sair do elevador para forçar as escadas, a porta não se abriu. Ele apertou o botão repetidas vezes, mas nada respondia. Apenas um ruído grave, quase um ronco, vibrando pelas paredes metálicas. Quando finalmente conseguiu sair, não estava no andar correto. Os números nas portas não existiam, como se o subsolo fosse parte de um prédio diferente, oculto do resto do mundo. Enquanto caminhava, notou que a sinalização estava escrita em uma língua que ele não reconhecia. Não eram letras comuns, pareciam símbolos curvados, feitos para guiar apenas quem compreendesse seus significados. O entregador deixou a sacola de comida no chão por instinto. A luz piscou uma vez, duas, depois apagou por completo. Quando voltou, a sacola havia desaparecido. Ele correu até as escadas e subiu sem olhar para trás, respirando o ar pesado que subia pelo poço do elevador, como se aquilo tentasse alcançá-lo. Outro relato, ainda mais perturbador, descreve um entregador que conseguiu chegar ao andar correto, mas encontrou o corredor completamente silencioso. As portas estavam entreabertas, como se todos os moradores tivessem saído há poucos minutos. Porém, não havia som algum de vida. Ele caminhou devagar, procurando o número do apartamento, escutando apenas o barulho dos próprios passos. Quando finalmente localizou a porta indicada no aplicativo, percebeu que algo estava errado. O número não correspondia a nenhum andar conhecido. Aquela unidade não existia na lista de apartamentos. Ele bateu com cautela. A porta abriu-se lentamente, revelando um vestíbulo escuro, onde móveis antigos ocupavam o espaço como se ninguém os movesse há décadas. Uma figura surgiu ao fundo, com uma voz que parecia distante, quase subterrânea, pedindo para que ele deixasse o pedido sobre uma mesa de madeira. O entregador obedeceu, e quando levantou a cabeça, ninguém mais estava ali. Tentou sair, mas ao abrir a porta novamente viu que o corredor havia mudado. O elevador não estava mais onde deveria.
O espaço parecia maior, mais profundo, como se tivesse se expandido enquanto ele estava dentro do apartamento. Há relatos ainda mais extremos. Alguns entregadores afirmam ter sido conduzidos ao subsolo, mesmo quando o pedido não era para aquele prédio. O aplicativo direcionava a localização, mas ao chegar, a tela congelava e o elevador se abria sozinho, convidando-os a entrar. Aqueles que aceitaram contam que foram levados a andares inexistentes, onde portas estavam lacradas com tábuas antigas, onde o chão parecia recente, como se estivesse ainda secando, e onde o silêncio parecia respirar. Quem conseguiu retornar ao térreo encontrou o prédio completamente vazio, iluminação desligada e nenhuma movimentação, como se o local estivesse fechado há anos. Porém, minutos depois, tudo voltava ao normal. Pessoas surgiam nos corredores, seguranças conversavam, moradores recebiam pedidos, como se a cidade ignorasse o que existe por baixo dela. Há teorias entre os próprios entregadores. Alguns acreditam que o elevador serve como passagem entre camadas diferentes de um mesmo edifício, como se certos pedidos ativassem algo que o sistema humano não controla. Outros dizem que existe um morador antigo que nunca foi embora. Alguém que habita o subsolo e que precisa receber entregas específicas. Ele nunca aparece diretamente, apenas observa, apenas espera que o elevador cumpra seu papel. Quando a porta se fecha, o entregador não sabe para onde está sendo levado. Não sabe se chegará onde deveria ou se será conduzido para um andar que só existe em horários que o relógio preferiria não marcar. Seja qual for a explicação, quem cai nesse elevador jamais esquece a sensação de que suas escolhas não importam. O botão pressionado não tem voz. O destino pertence ao mecanismo que decide onde a entrega deve ser feita. E em certas noites, é o prédio quem pede a comida, não os moradores, não as pessoas vivas. Algo mais profundo e mais antigo agradece no silêncio. E o elevador retorna sozinho, como se a entrega estivesse concluída não para quem pediu, mas para quem espera há muito tempo no escuro, onde ninguém deveria entrar. A entrega aceita por voz, mas nunca por pessoa. O primeiro relato surgiu em um bairro residencial, onde casas antigas ainda dividem espaço com residências recém-construídas. Um entregador experiente contou que havia recebido uma chamada simples, tempo estimado curto, pagamento normal, nada que chamasse atenção. Chegou diante de um portão alto, pintura descascada, janelas estreitas e uma luz acesa apenas no corredor lateral. O aplicativo confirmava o pedido, o endereço era correto e havia inclusive a observação de entrega direta ao morador. Ele tocou a campainha uma vez, silêncio. Tocou novamente e uma voz respondeu do outro lado do portão com clareza absoluta. Era uma voz calma, profunda, com uma dicção precisa demais, pedindo que ele deixasse o pacote na varanda e aguardasse o comprovante. Não havia som de passos aproximando-se, não havia ruído de porta destravando, apenas o comando direto, como se alguém estivesse colado na madeira. O entregador deixou o pacote, tirou uma foto, marcando a finalização da entrega, mas quando olhou para o celular, percebeu que já havia um comprovante assinado sem que ele tivesse solicitado. O nome do receptor apareceu instantes após a voz falar, como se o sistema estivesse respondendo ao som. Aquele homem decidiu esperar alguns segundos para confirmar que o pedido seria recolhido. Ele se afastou poucos metros, apoiou-se no guidão da moto e observou o silêncio que tomou conta da casa. Nenhuma mão recolheu a sacola, nenhum movimento sacudiu a cortina. Apenas a voz, que segundos mais tarde repetiu o agradecimento, agora mais próxima, como se estivesse falando diretamente aos ouvidos dele. O entregador recuou instintivamente, o corpo inteiro arrepiado. Voltou a olhar para o pacote e percebeu que a sacola havia sumido. Nenhum tempo de recolhimento, nenhum ruído. Nada ocupava o espaço onde ela repousara um instante antes. Ele acelerou e foi embora, sem coragem de olhar mais uma vez para trás. Dias depois, situações semelhantes começaram a ocorrer em outros pontos da cidade.
Entregadores relatavam ouvir vozes atendendo a campainha com naturalidade, vozes que agradeciam, pediam para aguardar, confirmavam o pedido com formalidade incomum, porém ninguém abria a porta, ninguém recebia o alimento. Os apps mostravam a confirmação assinada, muitas vezes com o mesmo nome, mesmo quando o destinatário não correspondia ao endereço. Em uma das noites mais estranhas, um entregador insistiu em esperar. Ele se escondeu no carro e ficou observando o pacote por mais de 40 minutos. Ninguém saiu. Nenhum som surgiu na casa. Até que, em um único piscar de olhos, a comida sumiu. Não houve sombra. Não houve verão do espaço. O pacote simplesmente deixou de existir. No dia seguinte, ele retornou por curiosidade e encontrou a casa fechada com tábuas, completamente abandonada há anos. Alguns entregadores acreditam que a voz pertence a alguém que não pode mais sair da residência. Outros dizem que o pedido não é para o morador, mas para algo que vive entre paredes, escondido em quartos que não fazem parte da planta original. Um caso especialmente perturbador aconteceu com uma entregadora que afirmou ter ouvido crianças pedindo comida, rindo, chamando seu nome, apesar de ela nunca ter sido informada ao morador. A voz das crianças ecoava pelo corredor até desaparecer como vento cortando madeira podre. Ela deixou o pedido e, quando tentou fotografar, seu celular desligou sem bateria, mesmo indicando carga total minutos antes. Ao ligar novamente, a foto estava registrada, o pedido confirmado, porém havia uma imagem adicional: a varanda vazia e, no canto, a sombra de uma figura que não estava presente no momento da captura. A voz que aceita o pedido é descrita como humana, mas não completamente. Ela articula com perfeição excessiva, como se não houvesse respiração ou hesitação entre uma palavra e outra. Não há tosse, suspiro ou cansaço. Apenas frases. Apenas comando. Um entregador afirma ter perguntado quem estava recebendo e ouviu a resposta clara. A voz disse que vivia ali muito antes da rua existir, que aquela porta já havia sido aberta para outras pessoas em outros tempos. Quando ele insistiu perguntando o nome de quem falava, a voz disse algo que o fez abandonar o pedido no chão e fugir sem levar o troco. Ela respondeu que não precisava de nome, porque seu rosto havia sido apagado. Entregadores evitam o endereço hoje, mas relatos continuam surgindo. Alguns dizem ter ouvido a voz guiando o caminho dentro do aplicativo, mesmo quando estavam longe do bairro. O volume aumenta próximo da casa, sussurra coordenadas, pede entrega mesmo quando o sistema não registra pedido. A tecnologia ignora, mas a voz não ignora ninguém. Ela espera cada novo entregador que se aproxima, agradece sem rosto, recebe sem mãos e se alimenta do que desaparece sem toque visível. Há quem jure que a comida não é para quem atende a porta, mas para algo que se mantém invisível do outro lado da parede. E enquanto houver quem aceite o chamado, a voz continuará, porque ela não precisa do corpo para abrir a porta. Ela só precisa que alguém entregue as coordenadas que levam a ruas onde o GPS não atualiza. Tudo começou com um entregador que recebeu uma corrida fora do perímetro habitual. O mapa mostrava uma rua estreita, sinuosa e aparentemente nova, cortando uma área que antes era apenas mata. No trajeto, o GPS começou a falhar de forma estranha. Primeiro, o sinal oscilou. Depois, a rota desapareceu, mas o aplicativo continuou indicando o destino com precisão absoluta, como se a localização existisse para o sistema, porém, não para o mundo físico. A cada metro percorrido, o entregador sentia o ar ficar mais frio e denso, como se atravessasse um corredor invisível onde o som dos próprios pneus era absorvido antes de ecoar. As luzes dos postes tornavam-se distantes e fracas, até desaparecerem por completo. Nenhum outro motorista cruzava o caminho. Nenhuma casa aparecia nas laterais. E mesmo assim, o GPS insistia com detalhes minuciosos que o destino estava a apenas 3 minutos à frente. Ao fim da estrada surgiu uma casa isolada,
com varanda de madeira escura e janelas cobertas por cortinas antigas. A campainha não funcionava. O entregador bateu na porta e ninguém respondeu. Segundos depois, o pedido foi confirmado como entregue, mesmo sem assinatura ou retirada. O aplicativo agradeceu sozinho. A tela congelou por um breve instante antes de voltar ao normal, porém o valor da entrega já estava contabilizado. O entregador deu 2 voltas ao redor da casa sem encontrar vestígio de movimento. Não havia ruído, não havia sombra, não havia sinal de vida. Ele retornou ao vilarejo mais próximo apenas para descobrir que aquela estrada não existia no mapa físico. Nenhum morador sabia o que havia naquele trecho e muitos afirmavam que ali só havia mata fechada e terrenos abandonados. Com o tempo, outros relatos surgiram. Entregadores começaram a perceber que, ao anoitecer, o aplicativo gerava rotas capazes de atravessar regiões que não apareciam nem no Google Maps, nem no GPS da moto. Muitos se recusavam a aceitar entregas para áreas sem satélite registrado, mas às vezes o pedido surgia de forma insistente, reaparecendo mesmo após ser rejeitado. Alguns perceberam que, ao recusar 3 vezes, o app travava momentaneamente, reiniciava sozinho e direcionava novamente para o mesmo destino. O entregador que tentasse seguir outra rota no mapa físico acabava voltando para o mesmo ponto sem perceber, como se os caminhos ao redor fossem curvados por algo que não obedece à lógica humana. Um dos casos mais inquietantes ocorreu com um entregador jovem que decidiu investigar a fundo. Ele ativou outro aplicativo de navegação para comparar trajetos e ambos mostraram ruas diferentes. Um deles exibia um bairro inteiro, onde o outro mostrava apenas mata. Ele seguiu o mapa mais completo, acreditando ser fruto de atualização recente, mas ao chegar ao local, viu apenas terreno irregular, galhos retorcidos e um silêncio que parecia mais vivo do que o próprio vento. O celular perdeu sinal por completo. Quando tentou voltar, percebeu que a estrada não era mais a mesma. As curvas haviam mudado, os troncos pareciam se aproximar. A trilha se fechava lentamente como costura apertando tecido. Ele deixou a moto, correu apavorado e encontrou saída apenas quando o sol começou a nascer. A moto nunca foi encontrada. O aplicativo marcou a entrega como finalizada às 3h19 da manhã, mas o entregador afirma que passou horas caminhando sem rumo. Há também relatos de entregadores que afirmam ter dirigido por apenas 20 minutos em trechos desconhecidos, mas quando retornaram ao centro da cidade, descobriram que 3 horas haviam se passado. Celulares registravam horário normal, mas o corpo denunciava exaustão, como se o tempo tivesse sido esticado enquanto a viagem acontecia. Um deles relatou que, ao passar por um trecho onde não existiam casas, viu uma criança parada à beira da estrada, segurando um pacote idêntico ao que ele carregava. A criança apontou para a frente e o aplicativo atualizou o destino sozinho. Ele ignorou, virou a moto e acelerou de volta sem olhar para trás. A entrega foi marcada como concluída mesmo sem entrega física. Os entregadores que vivenciaram esse tipo de corrida dizem que há regiões onde o espaço parece dobrar, locais onde o GPS funciona apenas para quem não deveria estar ali, ruas que aparecem apenas à noite, desaparecendo ao amanhecer, endereços que se revelam apenas para quem carrega algo destinado a quem não pertence mais ao tempo comum. Talvez o mapa mostre caminhos que não deveriam ser percorridos. Talvez existam coordenadas reservadas apenas para quem precisa receber algo além do alimento comum. E enquanto aplicativos continuarem rastreando territórios, sempre haverá uma chance de que um entregador atravesse a fronteira invisível do mundo, onde casas não existem pela manhã e o endereço só faz sentido quando o pedido é chamado por vozes que o GPS reconhece mesmo quando o satélite recusa. O cliente que só aparece pelo espelho. O caso mais conhecido entre entregadores surgiu em um condomínio antigo com hall amplo, piso de mármore frio e um espelho enorme ocupando a parede oposta à portaria.
O local tinha segurança, câmeras, moradores idosos e um silêncio constante que lembrava bibliotecas abandonadas. Os primeiros relatos eram simples. O entregador chegava, anunciava o pedido e esperava o cliente descer para buscar. Nada acontecia. A portaria permanecia vazia. O elevador parado. O relógio avançava, mas ninguém aparecia para a retirada. Até que, por instinto ou desconforto, alguns entregadores olharam para o espelho e viram alguém aproximar-se atrás deles. Uma figura nítida, com roupa escura, passo lento, expressão neutra. Porém, ao virar o rosto para confirmar, o hall estava vazio. Apenas o reflexo exibia o cliente como se pertencesse apenas ao mundo dentro do vidro. O entregador estendia o pacote como reflexo condicionado e via no espelho a mão do cliente tocando a sacola, retirando-a com suavidade quase ritualística. Depois olhava novamente para o espaço ao redor e notava que o pedido havia desaparecido. A entrega era confirmada. O comprovante surgia na tela e o nome do receptor aparecia como recebido. Cresceram os relatos com o passar das semanas. Alguns entregadores disseram que tentaram ignorar o reflexo, aguardando o cliente físico, mas a porta do espelho parecia se tornar a única forma de contato possível. A cada minuto o reflexo se aproximava mais, como se fosse impaciente, como se o tempo não tivesse significado para ele. Um entregador relatou que fechou os olhos por instantes e, quando abriu, viu o reflexo colado ao seu ombro, como se dividisse o mesmo espaço. Ao estender o pacote por reflexo involuntário, sentiu a leve pressão do objeto sendo tirado de sua mão, mesmo não havendo presença física diante dele. A confirmação apareceu antes que ele respirasse novamente. Ele deixou o local sem olhar diretamente para o espelho, mas jurou sentir algo caminhando atrás do vidro enquanto partia. O caso ganhou intensidade quando uma entregadora decidiu testar a situação com racionalidade. Ela chegou ao hall, anunciou o pedido e esperou. Ninguém desceu. Olhou para o espelho e viu uma mulher de vestido branco aproximando-se calmamente, cabelo escuro cobrindo metade do rosto. A entregadora virou a cabeça para conferir, mas o hall seguia vazio. Ela tentou se afastar lentamente, mas o reflexo avançou em seu campo de visão, como se apenas o espelho fosse capaz de mover aquilo. A figura estendeu a mão e a entregadora, mesmo sabendo que nada estava fisicamente ali, sentiu dedos gelados encostando nos dela através de um contato que não deveria ser possível. O medo a fez largar a sacola. O reflexo recolheu o pedido, virou-se e desapareceu dentro do próprio vidro. Na tela do aplicativo surgiu o registro: pedido recebido, assinatura válida, avaliação positiva. A história se tornou ainda mais desconcertante quando um entregador decidiu gravar com o celular. Ele deixou o aparelho virado para o espelho, aguardou o cliente e viu apenas o reflexo se manifestar. A figura apareceu como um homem alto, pele cinzenta, sem traços definidos no rosto, mas com um movimento fluido e preciso. O vídeo registrou apenas o reflexo pegando a sacola. Mas quando o entregador voltou para casa e revisou a gravação, percebeu que em alguns frames o reflexo estava fora do espelho. Em 2 momentos mínimos, o corpo atravessava a linha do vidro e colocava um pé no mundo real, voltando rápido demais para ser percebido ao vivo. No último frame antes do corte automático da câmera, o reflexo estava encarando diretamente o celular, como se soubesse que estava sendo observado. Os moradores tentaram explicar o fenômeno como simples confusão visual, falha de iluminação ou reflexo secundário, mas nenhum deles conseguiu responder porque as sacolas desapareciam sem que ninguém descesse. Portaria eletrônica não registrava saída. Elevador não era acionado. E ainda assim, o reflexo recebia. Entregadores dizem que aquele espelho não reflete pessoas, mas intenções. Como se fosse um portal para um lugar onde tudo o que se espera existe primeiro no vidro, para depois se materializar no mundo real.
Talvez o cliente esteja preso em algum lugar entre as duas superfícies, incapaz de aparecer fora do reflexo. Ou talvez aquilo que pega os pedidos não seja cliente, mas uma entidade que usa o espelho como passagem, alimentando-se não da comida, mas da entrega em si. Há quem evite aquele condomínio, há quem aceite apenas para ver se o reflexo aparece de novo. Todos concordam com uma coisa: quando o espelho reflete alguém, não se deve olhar diretamente para o vazio atrás, porque a presença existe primeiro no vidro, e quando o reflexo se move, nem sempre ele permanece preso no outro lado. Algumas entregas foram registradas mesmo sem espelho por perto, como se o cliente refletido tivesse aprendido a atravessar por completo. E entregadores que tentaram contar o que viram dizem que, às vezes, na tela do celular surge seu próprio reflexo segurando um pedido que eles ainda não fizeram. Algo esperando para ser levado. De um mundo que reflete o nosso, mas não pertence a nós. Restaurantes que não existem na volta para confirmar a origem. Alguns entregadores juram que o fenômeno começou de forma sutil. Eles buscavam o pedido em um restaurante comum, fachada simples, letreiro iluminado, funcionários trabalhando normalmente. Havia fila de espera, cheiro de comida fresca no ar, pessoas conversando em tom baixo como qualquer outro estabelecimento em funcionamento. A entrega parecia rotineira, endereço claro, instruções diretas. Eles pegavam a sacola identificada com o nome do cliente, conferiam o pedido e partiam. O estranho só acontecia no retorno. Quando tentavam voltar ao mesmo local, acreditando ter esquecido algo ou para pegar outra corrida, a fachada desaparecia. No lugar do restaurante existia apenas um prédio abandonado, paredes descascadas, janelas quebradas, madeira podre e um silêncio denso demais para ser coincidência. Nenhuma luz, nenhuma movimentação, nenhum funcionário, nenhum sinal de que ali algum dia funcionou um comércio. O primeiro caso documentado com detalhes envolveu um entregador que confirmou o pedido, pagou a retirada, conversou com uma atendente de uniforme azul marinho e saiu com 2 sacolas bem lacradas. Ao realizar a entrega noturna, o cliente perguntou curioso desde quando aquele restaurante havia reaberto, pois estava fechado havia mais de 6 anos após um incêndio. O entregador riu, achando que fosse confusão de memória do morador, mas o tom sério do cliente o deixou inquieto. Ele decidiu voltar ao restaurante para tirar a dúvida. Encontrou apenas escombros e um aviso de interdição emitido em 2018. A parede carbonizada exibia manchas escuras que lembravam mãos, como se alguém tivesse tentado escapar do fogo. O entregador, descrente, caminhou até a porta imaginária da noite anterior. No chão, entre a poeira, estava o recibo fiscal da compra com data atual. Não foi um caso isolado. Outros entregadores começaram a notar que, sempre que o pedido envolvia aquele tipo de estabelecimento, algo parecia deslocado no tempo. O interior dos restaurantes tinha móveis novos, paredes limpas, aparelhos modernos. Mas, na manhã seguinte, ou no mesmo retorno, tudo desaparecia. Como se o local só existisse no momento exato da retirada, criado apenas para cumprir a função de entregar algo. Alguns afirmaram ter visto clientes com roupas de décadas passadas sentados às mesas. Outros reconheceram cardápios com pratos que não eram vendidos na região há anos. Um entregador disse ter sido atendido por um homem com sotaque antigo, usando avental bordado com iniciais que não existiam em nenhum cadastro comercial. Ao tentar olhar rapidamente para o fundo da cozinha, viu pessoas trabalhando em silêncio, mas percebeu que nenhuma delas piscava, respirava ou fazia movimento de pausa. Um relato ainda mais perturbador veio de um entregador que saiu para buscar um pedido em um restaurante novo, supostamente gourmet, com decoração rústica e luz amarela aconchegante. O lugar estava cheio, mesas ocupadas, garçons circulando com naturalidade. Ele pegou a sacola, assinou a retirada e caminhou para a porta. Antes de sair, ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Não era seu nome do crachá, nem o registrado no aplicativo. Era um nome que ele nunca usou, mas que soou familiar, como se fosse pertencente a outra vida.
Ele se virou e viu um homem parado atrás do balcão. Nenhuma palavra foi trocada além daquela. O entregador saiu rápido demais para questionar. Apenas mais tarde percebeu que o pedido entregue tinha sabor estranho, quase metálico, e o cliente relatou sentir dormência nas mãos após comer. Os boatos se espalharam e entregadores passaram a desconfiar de estabelecimentos que nunca apareciam duas vezes. Alguns tentaram retornar com o aplicativo ainda aberto, mas o mapa os guiava para outra rua, outro bairro, como se o próprio sistema evitasse que o local fosse revisitado. Houve quem deixasse rastros físicos, como moedas no chão, adesivos na parede, arranhões na porta. Nada permanecia. No dia seguinte, o espaço estava vazio como sempre esteve. Nenhuma marca, nenhum sinal de vida. Nenhuma lembrança física de que ali funcionou um restaurante completo horas antes. Entre conversas sussurradas e relatos trocados em grupos fechados, surgiu uma hipótese que ninguém quer confirmar em voz alta. Talvez esses restaurantes não vendam comida para vivos. Talvez existam apenas para cumprir pedidos feitos de algum outro lugar, em outro momento, recebidos por pessoas que não caminham mais entre nós. Cada retirada pode ser um elo entre dois mundos. E quem busca o pedido enxerga um lugar que não devia existir porque está entrando por breves minutos em um fragmento perdido no tempo. O restaurante abre apenas quando alguém precisa comer do outro lado e fecha quando o pedido for entregue. Quem já encontrou um desses estabelecimentos sabe que a sensação não é apenas estranheza, é a certeza silenciosa de que não se deve voltar. Porque talvez o restaurante não desapareça, talvez apenas mude de lado, talvez abra a porta novamente, mas dessa vez esperando que você não esteja lá apenas para retirar, mas para ficar. Após ouvir isso, você nunca mais verá um entregador da mesma forma. Chegando ao fim destes relatos, algo torna-se impossível de ignorar. O trabalho que muitos consideram simples, repetitivo e cotidiano, se revela como uma travessia invisível entre mundos que se tocam discretamente pelas madrugadas. Cada rua vazia, cada portão mal iluminado, cada corrida aceita sem pensar, pode ser o início de algo que ninguém está preparado para enfrentar. Os entregadores se tornaram testemunhas de acontecimentos que desafiam lógica, tecnologia, mapa, arquitetura e até o próprio tempo. Eles carregam mais do que sacolas. Carregam histórias que o comum não suporta, relatos que não cabem em explicações humanas. Experiências que deixam marcas que nenhum horário de descanso apaga. A noite esconde caminhos que só se mostram para quem atravessa suas rotas com urgência. E essas rotas às vezes revelam lugares onde nenhum corpo deveria pisar. Quando ouvimos motores ao longe ou vemos uma mochila térmica cruzando o quarteirão, raramente pensamos no que veio antes daquele toque no portão. Não imaginamos pedidos aceitos por vozes sem corpo, espelhos que devolvem clientes que não existem fora do reflexo, elevadores que decidem o caminho sozinhos, restaurantes que surgem como feridas abertas no tempo e desaparecem ao amanhecer, ruas que não pertencem a nenhum mapa até que o aplicativo as convoque. Esses relatos mostram que a entrega nem sempre é apenas comida. Às vezes é um chamado. Às vezes é uma passagem. Às vezes é uma ponte que liga o agora ao que ficou esquecido, preso, faminto. O que todos esses casos têm em comum é o fato de que nenhuma entrega termina exatamente no momento em que o aplicativo confirma. Muitas continuam dentro da mente e do corpo do entregador, como se algo tivesse seguido junto com ele no retorno. Alguns contam que passaram a ouvir campainhas imaginárias, mesmo quando estavam dormindo. Outros relatam que seus celulares vibram com pedidos não registrados. Há quem veja reflexos que não acompanham seus movimentos. Há quem sonhe com ruas que só existem à noite. O limite entre o real e o outro lado se manteve tênue demais. E a única certeza que resta é que aqueles que trabalham quando a cidade dorme enxergam o que o dia se recusa a mostrar. Depois de acompanhar cada momento deste vídeo, a próxima vez que você pedir algo para entregar, talvez sua própria porta conte uma história que você preferiria não conhecer.
Talvez o entregador esteja trazendo comida para alguém que mora com você e que você nunca viu. Talvez a campainha toque antes de você decidir o que pedir. Talvez o reflexo apareça antes da pessoa. O silêncio tem mais segredos do que podemos ouvir. As ruas têm mais caminhos do que qualquer mapa mostra. E a noite sempre cobra daqueles que caminham dentro dela. Nada garante que o entregador vai voltar sozinho. Nada garante que o pedido será apenas um pedido. Relatos como estes lembram que existem entregas que não terminam, entregadores que não conseguem se livrar do que viram, portas que se abrem sem mãos, endereços que só existem para quem atravessa seu limite. Agora que você ouviu cada história, a cidade mudou aos seus olhos. O que antes era rotina, agora é suspeita. O que antes era caminho, agora é risco. E quando a próxima moto aparecer no fim da rua, cortando o silêncio como uma lâmina, talvez você perceba que a noite observa mais do que você imagina. Há entregas que continuam mesmo depois do pacote desaparecer. Há histórias que seguem junto com o entregador. E há pedidos que nunca deveriam existir.